Abra aí na sua página 29, dá uma olhadinha, ó, dentro desse capítulo, o que a gente vai falar? Folha de pagamento, nós vamos falar sobre salários, horas extras de novo, sobre gorjetas, né? O que são as gorjetas, né? Por exemplo, é viável aceitar gorjeta dentro do meu horário de trabalho? Algumas profissões sim, né? Sim, tudo bem. Outras, uma gorjeta não é bem aceita, né? Além de não ser bem aceita, em algumas profissões, uma gorjeta ou algum dinheiro que a pessoa venha receber ali por exercer a profissão dela, pode caracterizar como crime. Olha só como que é uma coisa perigosa essa questão de gorjeta, né? Enquanto uma gorjeta é uma coisa polida, educada, né? Grata, e outras áreas não. Dependendo da área, isso pode ser uma coisa que pode até gerar uma situação desagradável aí, certo? 5.4, comissão e DSR, tá? A gente já sabe que DSR é descanso remunerado, descanso semanal remunerado, tá? A outra, repouso semanal remunerado. Vamos falar sobre salário família, tá? Não só sobre salário família, mas também salário maternidade, tá? Salário in natura, o que seria esse salário in natura? Agora, os descontos, tá? Os descontos, depois vocês vão... Descontos é uma coisa complicada em salário, tá? Depois vocês vão ver, a gente vai ver sobre esse item aqui. Desconto é complicado, mas a gente tem que entender e saber. Por quê? Porque é ali que a gente vai ver se o desconto que está sendo feito ali na nossa folha de pagamento, se ela está correta. Então a gente precisa saber o valor da nossa hora, acompanhar o dia que a gente faltou, o dia que a gente veio, o dia que, por exemplo, a gente deu um atestado e a empresa não aceitou, se não aceitou, por quê? Enfim, uma série de fatores, veja bem, uma série de fatores que vai te situar dentro de uma empresa, tá bom? Os benefícios, tá? E o Prolabore, tá bom? Então a gente vai falar sobre esses assuntos, sobre esses itens interessantíssimos, importantíssimos, do qual a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa compreender, tá bom? Então, ó, folha de pagamento, vencimentos, tá? Página 30, departamento de pessoal. Aqui nós vamos falar sobre salário, tá? Então a gente vai começar pela parte boa do negócio, pela parte que nos interessa, né? O famoso faz-me rir. Então, o pagamento, o salário, tá? Então, nós vamos entender aqui, por exemplo, essa questão de salário, tá? O que seria esse salário, por quê, para quê, como, formas de pagamento, enfim, vamos ver todas essas derivações desse tema folha de pagamento, tá bom? Salário 5.1, abre sua apostila aí, página 30, acompanha comigo. Remuneração paga diretamente pelo empregador ao empregado, em retribuição ao trabalho prestado. Pode ser pago, presta atenção, mensal, quinzenal, semanal, diariamente, por peças ou tarefa, sempre obedecendo ao salário mínimo vigente no país. Então, olha só as formas de pagamento que existem, são diversas, né? Na falta de estipulação do salário e não havendo prova sobre a importância ajustada, o empregado terá direito a perceber o salário igual ao daquele que exercer função idêntica na empresa, sem distinção de... Importante isso, pessoal, ó. Daquele que exercer função idêntica na empresa, sem distinção de sexo, cor, nacionalidade ou idade. Isso aqui está no artigo 460 da CLT. Então, isso aqui é importante a gente compreender, viu? Porque uma pessoa, por exemplo, o homem ou a mulher, né? A gente vê muito isso. Eles têm a mesma função. O homem por exemplo, ele trabalha ali como atendente, tá? Ele é atendente ali de uma empresa. Se ele e a mulher têm o mesmo horário, né? O mesmo horário,
cumprem a mesma jornada de trabalho, aquilo que a gente falou na aula anterior, eles têm que receber no mínimo a mesma coisa, tá? Não pode haver diferença de salário, né? E assim, isso é uma luta constante aí, de uma luta das mulheres, por exemplo, porque as mulheres, elas recebiam, né, ou em algumas empresas ainda podem até receber menos do que um homem, exercendo a mesma profissão, a mesma função, cumprindo com as mesmas metas, organizando com o mesmo trabalho, entende? Prestando o mesmo serviço, ela pode receber menos em algumas empresas. Não é que ela pode, às vezes ela recebe até menos, simplesmente por ser mulher, tá? Ou simplesmente uma pessoa pode, né, receber menos por ter uma idade um pouco mais avançada. Só que, gente, isso aí perante a lei não pode acontecer, tá bom? Isso não pode acontecer e não deve acontecer. Isso é algo que dentro da lei, a gente viu aqui, né, que não pode, que é algo que a lei ela vai de contra em relação a isso. Tudo bem? O artigo 461 da CLT diz que, sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado na mesma empresa e no mesmo local, corresponderá igual salário. Não será considerado salário os vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos pelo empregador e utilizado no local de trabalho, tá? Então, muitas empresas, a gente vê que elas, o quê? Elas, por exemplo, a pessoa precisa de um equipamento, a gente chama de EPI, tá? Precisa de um EPI para trabalhar, que é um equipamento de segurança. Aquele chapéuzinho, aquele boné, aquela proteção, botas, enfim, uma calça revestida diferente, ou então uma jaqueta, né, para não passar frio, enfim. Algumas profissões, elas precisam disso, tá? E o que acontece? A empresa, em momento algum, gente, a empresa, ela pode querer tirar isso do funcionário. Falar assim, olha, eu te dou, por exemplo, R$500 por semana, mais todo aquele material que você vai precisar de segurança. Tá errado, não pode. O material de segurança é a empresa que fornece. A empresa que deve fornecer esse material de segurança, não o funcionário, tá bom? Gente, eu vou parar aqui, tá? E aí, eu quero que vocês façam um trabalho para mim. Não vai ser uma lição de casa, mas vai ser um trabalho, tá? O tema é a desigualdade. O tema vai ser o seguinte: o que eu quero que vocês pensem a respeito? Sobre a desigualdade de salários entre homens e mulheres, tá? Esse é o título. A desigualdade de salários entre homens e mulheres. Certo? Vocês vão pôr lá, desigualdade de salário entre homens e mulheres. E aí eu quero que vocês coloquem exemplos, coloquem situações que talvez possam aparecer, tá? Se pesquisar na internet, coloca o site que pesquisou, coloca todas as informações aí, o horário. Quero tudo isso, tá bom? Eu não quero print de página, eu quero que vocês leiam sobre o assunto, tá? Leiam sobre o assunto e vão fazer um texto sobre esse assunto, sobre a desigualdade de salários entre homens e mulheres. Vocês vão fazer um texto sobre esse assunto, tá? Um texto explicitando isso, tá? Um texto que vai argumentar essa diferenciação de salários entre homens e mulheres. Tudo bem? E aí, as páginas da internet que vocês pesquisaram, ou, por exemplo, jornais que vocês viram no YouTube, enfim, toda essa fonte aí, vocês coloquem para mim. Fonte de pesquisa, o nome da página, o horário que você entrou, por exemplo, se vocês viram uma reportagem no jornal, qual o nome do programa, se vocês leram alguma coisa por exemplo, do Jornal de São Paulo, da Folha de São Paulo, coloca lá, matéria encontrada na Folha de São Paulo, tal dia, tal horário, se viram alguma coisa de um livro, enfim, vão colocar a origem da pesquisa, a fonte de pesquisa que vocês tiveram. Tudo bem? Gente, então na aula de hoje é isso, tá? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Essa é a nossa liçãozinha de casa. E aí eu aguardo a lição que vocês têm me enviado, tudo bem?
Gente, muito obrigado, agradeço a atenção de vocês, o interesse, o empenho, e que nós possamos sempre juntos continuar crescendo mais, estudando, aprendendo coisas novas, certo? Sempre com base na pesquisa, no estudo, gente. Isso que vai fazer a diferença na vida de vocês. Já está fazendo. Gente, muito obrigado, um abraço, até mais, tchau.